Bom dia, gente. Eu já comecei a me arrumar e hoje eu quero gravar um pouco para vocês entenderem como que é minha rotina antes de começar a gravar. E já passei meu protetor aqui, já tomei. Calma, vamos voltar. Já tomei meu café, aí tomei um banho, fiz aqueles 5 minutos geral na casa, dando uma organizada nas coisas. Tomei meus remédios e agora eu vou me arrumar. E enquanto eu tô aqui me arrumando, eu ainda não troquei, né? Eu coloquei uma roupinha, a roupa de corrida, de treino, só até eu pensar que roupa que eu vou colocar. E eu já alimentei meus bichinhos, o Bartô e a Bibinha. E agora... eu também coloquei uns tapetes para lavar. E aqui estou fazendo minha make de nem 5 minutos, tá? Então, aqui é praticamente protetor solar. Ó, aqui tá vermelho porque tinha um cravo e eu não aguentei. Eu apertei. Então, aqui tá protetor solar. Bom, antes de tudo, né? Eu lavei o rosto com sabonete. Aí passei esse hidratante da Princípia, mais na área dos olhos, porque minha pele é bem oleosa. Aí, protetor solar. Tô gostando muito, essa cor 3, olha, deu exatamente na cor da minha pele. Aí, eu aprendi a dar uma espalhada com esse pincel, que na verdade ele tem um depósito de base, né? Mas eu uso ele mesmo só para espalhar e com a esponjinha eu acabo de ajeitar nos poros. Aí eu venho com um pincel menor, meio chanfrado. Olha a situação que tá isso aqui. Meu contorno sênior, sei dizer que eu uso bastante. Então aí eu fiz essa volta aqui na testa. Aí das têmporas eu venho aqui pra bochecha, dos olhos eu venho pro nariz, às vezes eu passo um pouquinho aqui no queixo e na ponta do nariz. E é isso. Acabou. E eu finalizo com a sobrancelha. Minha sobrancelha é bem fininha, então, ó, eu só passo um pouquinho de sombra, bem normalzinho assim. Que também, olha aqui, tá? O ó do borogodó esse aqui, gente. Mas eu vou usar ele até acabar. E é isso aqui. Beleza? Agora eu vou dar uma ajeitada no meu cabelo. Passar esse aqui, eu comprei da Dove. É um leave-in reparador de pontas. E eu gostei muito dele, viu, gente? Ó, paguei R$18. Aí eu venho, passo só nas pontas. E vou com o secador agora pra dar uma finalizada, tá? Pronto, gente, ó, o cabelo finalizado. Deixa eu só arrumar aqui no curtinho meio. E é isso aqui, eu não sequei 100%. Eu só dei uma batida aqui mais na raiz, um pouco nas pontas e mais na franja, que eu gosto de deixar ela mais assim. Vou falar pra vocês que esses dias, eu não sei, eu encanei que eu queria uma blusa vermelha, mas eu só tinha essa aqui de corrida.
E aí eu falei, ai, tá bom, deixa eu usar ela um pouco até eu resolver se eu vou querer usar vermelho mesmo ou não. E vou trocar de roupa agora, tá? Gente, aqui já coloquei minha roupa. Bem básica mesmo. Minha camisa de linho. Só tenho essa. De linho. Gostaria de ter mais, que é muito prática. Então, tô com a camisa de linho, um jeans. E é isso. Vou colocar alguns acessórios. Meu relógio. Meu brinco. Brinquinho. E é isso. Estou pronta. Vou gravar. Agora o conteúdo, né, gente? Porque até agora eu só me arrumei. Vou pegar meu café primeiro. Prontinho, gente. Não foi só café. Hoje eu coloquei uma colherzinha de leite ninho, um pouco de canela e uma colherzinha de Toddy. Tipo um cappuccino, mas enfim, ficou muito gostoso. Deixa eu subir aqui um pouco. Bom, minha rotina da manhã, praticamente todos os dias são iguais. Eu acordo, dou aquela espichada, cuido dos meus bichos. E aí eu vou pensando o que eu tenho ao longo do dia para fazer. E eu tenho uma agenda que me ajuda, porque aqui eu marco os compromissos que realmente eu não posso deixar de fazer, né? E aí eu vou sempre dando uma repassada, né? Por exemplo, todas as quartas eu tenho aula de teclado, de quinta-feira à noite eu tenho terapia. Aí tem algumas outras coisas, que nem eu tenho que agendar uma reunião de um evento, então eu já deixo aqui. Eu preciso agendar uma consulta, minha consulta no psiquiatra, então eu deixo aqui algumas coisas importantes. E aí eu preciso também marcar aqui hoje que eu tenho que pedir ração dos meus bichinhos, que eles vão entregar aqui em casa depois. Bom, gente, essa semana, né? A semana começou agora, mas ela foi um pouco mais reflexiva do que o normal. Vocês já sabem que nos meus vídeos eu trago reflexões, mas ontem eu consegui dar uma avançada no livro, na leitura desse livro, Morro dos Ventos Uivantes. Eu peguei esse livro emprestado de uma amiga minha e confesso que no começo eu não tava muito empolgada assim para ler, mas agora, gente, chegou numa parte, ó, eu li isso aqui, li essa parte aqui. Chegou numa parte que eu quero muito terminar de ler, que eu tô bem curiosa para saber o desfecho da história. E esse mês, no Clube do Livro, a gente vai ler Angústia, do Graciliano Ramos. Gente, eu na escola não li nenhum livro de literatura. Não li. A escola pública, apesar de incentivar, porque eu lembro, sim, que alguns amigos meus leram alguns livros, mas não despertou vontade nenhuma de ler literatura. Então, agora que eu tô tendo essa curiosidade de entender, de saber, nunca é tarde, né, pra gente entender um pouco melhor sobre as coisas. Então, eu comecei a ler, eu comecei a ler alguns livros da literatura brasileira e por conta do Clube do Livro, das pessoas que estavam lá, e aí elas trouxeram, e o último que a gente leu foi Véspera, da Carla Madeira. Eu gostei bastante do livro, confesso que eu tive um pouco de dificuldade na leitura. Eu queria entender, mas às vezes eu tô meio crua, então os personagens pra mim ainda
fica um pouco confuso, parece que eu entendo e de repente eu não entendo. E eu fiquei assim, então no dia do encontro eu ouvi bastante, falei minhas considerações, né? Mas eu ouvi bastante o que o pessoal falou, o entendimento de cada um foi muito importante para eu elaborar melhor a leitura que eu fiz, mas eu acredito que seria importante eu ler de novo o livro. Eu acho que isso vai contribuir ainda mais para o meu entendimento, tá? Mas enquanto isso, enquanto o livro não chega, porque eu pedi do Graciliano Ramos, inclusive eu pedi na Shopee, tá, gente? Eu pedi 2 livros. Eu pedi a Angústia e pedi A Metamorfose, do Kaf, acho que é Kafka que fala. Eu queria muito ler esse livro, então eu aproveitei e pedi os 2, que saiu baratinho, 20 e poucos reais. E vou terminar de ler esse daqui. Semana retrasada chegou esse box aqui que eu pedi na Amazon, Sêneca. Eu gosto de livros de filosofia, então eu queria aprofundar um pouco mais. E aí, gente, vem 3 livros, ó. Veio, deixa eu abrir pra vocês verem. Veio A Vida Feliz, veio Sobre a Brevidade da Vida e Sobre a Tranquilidade da Alma. Esse aqui foi o que eu comecei a ler. Então, gostei, tô gostando. Acho que eu li, sei lá, 20, 30 páginas, se não me engano. Até esqueci de marcar o lugar que eu parei. Mas, assim, é um livro para ler com calma, né? Porque no livro de filosofia a gente não lê correndo. A gente lê, reflete, tá? Mas depois eu vou trazer as considerações que eu tenho sobre esse box que eu pedi. Eu queria muito ter esse livro aqui, já faz muito tempo que ele tava no carrinho. E esse daqui eu comecei a ler também, do Schopenhauer, acho que é assim que fala. Se estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Sobre como lidar consigo mesmo. Ele é um livro de bolso, olha aqui o tamanhozinho. Mas não dá pra ler correndo, gente. Tem muita coisa pra digerir nesse livro. Muita coisa. Então, assim, eu tô deixando ele como cabeceira, livro de cabeceira. Aí eu leio, eu volto, eu leio. Pra vocês terem ideia, a primeira partezinha aqui que eu li 22 páginas. É a segunda vez que eu leio até esse ponto. Porque, assim, a escrita em si não é difícil, mas existem coisas que para assimilar, para eu entender, eu precisei ler novamente, tá? Então, esse aqui, ó, sobre como lidar consigo mesmo, Arthur Schopenhauer, acho que é assim que fala. Esse daqui. Tem um outro que eu comprei, gente, mas aqui, ó, dele também, A Arte de Ter Razão. Mas eu comecei a ler e ainda não chegou o momento, sabe? Então eu deixei ele aqui, uma hora eu vou ler ele. Então, esses 2 que eu pedi do Schopenhauer, acho que é assim que fala. E cadê o outro livro que eu pedi? Ai, gente, eu acho que agora eu não lembro, mas enfim, eu pedi esses livros. E essa semana eu não assisti a aula ao vivo de psicanálise, então eu já marquei aqui na minha apostila, ó, que eu tenho a aula do dia 18, que foi no sábado, para eu assistir. Eu comecei, aí eu marquei onde eu parei, porque eu vou terminar. E a gente tá falando sobre as estrutura neurótica, psicótica, e a outra que eu não lembro agora, que são 3 formas de organização psíquica. E isso acontece na nossa infância, né? O que a gente mais falou foi da estrutura neurótica, que o professor abriu mais nessa aula, e eu vou terminar de assistir para entender o resto, né? Mas ele fala que todos nós temos uma dessas estruturas, essa forma de organização da psique. E
A mais comum é a neurótica, apesar de ter psicóticos e o perversos, agora eu lembrei. E nenhum deles é uma doença. O professor deixou isso bem explicado. Nenhum desse tipo de estrutura é uma doença, mas é uma forma da pessoa organizar a mente, a forma dela enxergar a vida, o interior dela e o mundo, tá? E uma das coisas aqui que me chamou a atenção, que eu marquei, é que o neurótico, ele vai entender que existe um limite na vida, existem leis, existe a sociedade, e eles têm uma coisa que tá sempre presente na vida do neurótico, que é a culpa, a angústia, aquele arrependimento. Então aquele, poxa, eu passei do limite, eu não podia ter feito isso. E o professor entrou nessa parte que me chamou bastante atenção, né? Porque às vezes eu me pego sentindo muita culpa, muito arrependimento das coisas, uma angústia que às vezes eu não sei explicar. E a gente tá falando sobre isso, tá? Então quero trazer mais considerações, um aprofundamento ainda maior para vocês, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu quis fazer esse mini vlog para vocês acompanhar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do que vai acontecendo ao longo do meu dia. E eu vou finalizar deixando para vocês algumas observações. Esse aqui é um aquário, que há um tempo o nosso peixinho morreu, então o aquário tá aqui inutilizado, eu tô vendo o que eu vou fazer com ele, se a gente vai comprar outro peixe, se ele vai virar um terrário. E aqui é o meu abajur, gente, ele ficava aqui, ó, meu abajur, de tanto que eu usei, ele ressecou, por conta da luz, se eu não me engano, o calor da lâmpada, ele ressecou. Aí a minha gatinha subiu nele, quebrou uma parte. Aí acabou de quebrar, ele tá aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou comprar outro suporte, se eu vou comprar outro abajur, tô pensando ainda o que eu vou fazer com isso daí. E fiz algumas modificações aqui na minha escrivaninha, qualquer dia eu mostro pra vocês. E esses dias, gente, não teve treino na academia. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô sempre postando. Gente, eu tô com eu tô incomodada com essa parte do meu rosto. Parece que tá torto. Vamos parar com isso, né? Para com isso. Então, essa semana, meu marido pegou gripe e aí eu acabei ficando meio resfriada também. Tava um pouco frio, fez um friozinho, acabei que não saí muito de casa, não fui treinar na academia, mas treinei em casa e fiz a aula de pilates na semana retrasada. E então tá sendo isso por enquanto, alguns alongamentos em casa, o treino mesmo em casa, não deixei de fazer nenhum exercício e espero continuar podendo trazer para vocês ainda mais as minhas percepções. E se vocês gostam de vídeo assim, que traz um começo, meio e fim, né, de como começa minha rotina, e depois desse bate-papo aqui, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários e o que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.